Era uma tarde de setembro, e o sol se derramava preguiçosamente sobre as montanhas que cercavam a Vila do Vale. A imponente mansão que Diego Almeida, magnata da indústria farmacêutica, comprara anos antes. A casa, que exalava luxo e grandeza, parecia estar imersa em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo suave canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas nas árvores do jardim. Diego, no entanto, não estava ali para apreciar a beleza do ambiente. Seu retorno mais cedo, sem aviso, tinha a ver com uma preocupação que o atormentava há meses. Ao estacionar o carro na garagem, ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Algo estava diferente. A atmosfera da casa, geralmente fria e distanciada, parecia vibrar com uma energia que ele não conseguia identificar. Quando entrou pela porta principal, tudo parecia normal à primeira vista. No entanto, ao ouvir risos suaves vindo da sala, seu passo se tornou mais cauteloso. Ele parou, a porta entreaberta, e seus olhos se ajustaram à luz suave da sala. Ali, diante dele, estava algo que ele jamais imaginara ver. Sua filha, Carla, que havia sido diagnosticada com paralisia cerebral grave, se erguia, vacilante, com os braços estendidos em direção a uma mulher jovem, com uma postura confiante e acolhedora. A imagem era quase surreal. Carla, a menina a quem ele nunca pudera dar uma vida normal, a quem ele nunca viu dar um passo sequer, estava agora tentando se aproximar de Helena Costa, sua nova babá e fisioterapeuta. Diego, sem conseguir acreditar no que seus olhos estavam vendo, permaneceu parado, oculto pela porta. O som de seus próprios batimentos cardíacos parecia ensurdecedor. Ele observava sua filha, os olhos brilhando de concentração, tentando controlar seus movimentos ainda descoordenados, como se fosse a primeira vez que ela tentava caminhar. Seus pés tropeçaram levemente no tapete, mas mesmo assim, ela deu outro passo e outro, até que seus braços finalmente alcançaram o colo de Helena. A mulher sorriu amplamente, segurando Carla com cuidado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Você conseguiu, Carla", disse Helena, a voz suave, mas cheia de entusiasmo. "Eu sabia que você conseguiria." Diego sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia processar a cena. Seus olhos estavam fixos em Carla, que se segurava com força nos braços de Helena. Ele sabia que isso não deveria ser possível. Sua filha tinha sido diagnosticada com paralisia cerebral grave, uma condição que havia lhe sido diagnosticada desde o nascimento, e a cada nova visita ao médico, a esperança de um milagre se desvanecia um pouco mais. Ela nunca poderia andar, nunca poderia brincar como outras crianças, nunca poderia correr ao ar livre com a mesma liberdade que qualquer outra pessoa. Ele tinha dedicado toda a sua vida à indústria farmacêutica, gastado uma fortuna em tratamentos experimentais, tecnologias inovadoras e especialistas renomados para tentar encontrar uma cura para a condição de Carla, mas nada havia funcionado. Nada, até aquele momento. Até ver sua filha se erguendo de forma vacilante, mas com uma determinação que ele nunca imaginara que existisse dentro dela. Helena, a mulher que havia chegado à sua casa como uma mera fisioterapeuta, parecia ter feito o impossível. Ela não era como os outros médicos que ele havia contratado, que passavam pelos movimentos físicos mecânicos, que apenas trabalhavam no corpo, sem se importar com a mente. Helena tinha uma abordagem diferente, algo que ele não compreendia de imediato. Ela acreditava que a mente e o corpo estavam intimamente conectados, e que para que um se curasse, o outro precisaria estar igualmente em harmonia. Carla, com sua inteligência aguçada e espírito indomável, parecia ser a parceira perfeita para essa jornada. Diego sempre se sentiu impotente diante da condição de sua filha. Ele gastou seu império em pesquisas, buscando uma solução para o sofrimento de Carla. Mas a paralisia cerebral parecia ser um obstáculo insuperável, mesmo para sua vasta fortuna. Ele sabia como a ciência e a medicina podiam realizar maravilhas, mas a paralisia cerebral não parecia ser um dos milagres possíveis. Até então, seu papel era simplesmente o de assistir de longe, desesperado, assistindo sua filha sofrer. A casa, com todos os seus luxos e recursos, não conseguira tirar a dor que ele sentia,
ao ver sua filha confinada a uma cadeira de rodas, com os olhos sempre brilhando de um intelecto afiado, mas incapaz de explorar o mundo ao seu redor como deveria. Carla era uma menina brilhante, com uma memória prodigiosa e uma mente afiada, mas sua condição física a impedia de realizar os sonhos que Diego sempre tivera para ela. No entanto, havia algo de profundamente cativante sobre Helena. A jovem fisioterapeuta não apenas trazia uma nova abordagem, mas também uma energia que preenchia a casa com algo que Diego não poderia definir. Ela se envolvia com Carla de uma forma que ele jamais havia visto antes. A menina, que sempre fora introvertida e distante, parecia agora se abrir, sorrir, até rir, algo que ele não havia ouvido em muito tempo. Helena acreditava em Carla de uma maneira que ninguém mais acreditava. Para ela, a paralisia cerebral de Carla não era um fim, mas apenas uma barreira a ser ultrapassada. Seus jogos mágicos, como ela os chamava, eram uma série de exercícios não convencionais que envolviam mais a mente do que o corpo. Às vezes, Helena simplesmente conversava com Carla, contava histórias, ajudava a despertar sensações que a criança nunca imaginara que possuía. A cada exercício, a cada nova tentativa, Carla se tornava mais animada, mais disposta. Diego, por outro lado, ficava dividido entre o ceticismo e a esperança. Ele sabia que Helena estava fazendo algo diferente, algo que os outros médicos nunca tentaram, mas ele também sabia que a ciência dizia que o que estava acontecendo diante de seus olhos era impossível. Ele tentava racionalizar, procurar explicações científicas, mas não havia uma teoria que pudesse explicar aquilo. Ele se sentia perdido, como se sua própria compreensão do mundo estivesse sendo desafiada de maneira que ele não estava preparado para enfrentar. Como isso é possível? Ele se perguntou em voz baixa, mas ninguém estava ali para ouvir sua dúvida. Ao contrário do que Diego imaginava, o progresso de Carla não acontecera do dia para a noite. Helena não prometera milagres, mas havia algo nas palavras dela que o desconcertava. Tudo é possível quando acreditamos, Diego. Talvez fosse a fé inabalável de Helena no potencial de Carla que tivesse alimentado a esperança que ele tinha perdido ao longo dos anos. Mas naquele momento, observando Carla, seus primeiros passos vacilantes, uma nova esperança começou a se acender dentro dele. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez sentiu que a verdadeira cura estava ao alcance de sua filha. E por mais difícil que fosse para ele aceitar, talvez fosse Helena, e não ele, que tivesse encontrado o caminho. Helena sorriu para Carla, uma expressão cheia de orgulho e carinho, e então olhou para Diego. Seus olhos encontraram os dele, e algo não dito passou entre os dois. Diego sentiu uma onda de emoção misturada com gratidão e confusão. Ele sabia que algo estava mudando ali, mas ainda não compreendia a profundidade da transformação que estava prestes a ocorrer na vida de sua filha. E na sua. Ela vai continuar, disse Helena, com uma confiança que soava como uma promessa. Diego não sabia o que dizer. Ele apenas olhou para a filha com os olhos umedecidos pela emoção. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que talvez, só talvez, houvesse algo mais para esperar do que apenas o fracasso. Sim, disse ele finalmente com a voz firme. Ela vai continuar. As semanas seguintes àquele dia em que Diego presenciara os primeiros passos vacilantes de sua filha foram preenchidas por uma série de mudanças sutis, mas inegáveis. Carla, antes um reflexo de solidão e quietude, parecia florescer aos poucos. Seus olhos, sempre vivos e curiosos, agora brilhavam com uma intensidade diferente, como se ela estivesse redescobrindo um mundo que antes parecia fora de alcance. Cada dia trazia uma novidade, por mais pequena que fosse. E isso despertava algo dentro de Diego, algo que ele não sabia identificar. Ele ainda era um homem de lógica e razão, alguém que sempre buscara respostas científicas para os fenômenos ao seu redor. Mas o que estava acontecendo com sua filha estava além de qualquer explicação racional que ele pudesse encontrar. A cada movimento mais fluido, a cada risada mais contagiante, a realidade de sua filha começava a se alterar de uma forma que desafiava o entendimento. Carla, que até então passara a maior parte de sua vida confinada a uma cadeira de rodas,
começava a se mover com mais frequência e mais liberdade. A cada vez que ela se esforçava para levantar os braços ou mexer as pernas, Diego sentia um pequeno aperto em seu coração. Não era exatamente alegria ou felicidade, mas uma mistura de perplexidade e cautela. Ele sabia que até aquele momento a medicina havia sido implacável, afirmando que sua filha nunca conseguiria andar, nunca seria independente. E agora, o que ele via parecia desmentir essas palavras. Helena, por sua vez, parecia ser a única pessoa que realmente entendia o que estava acontecendo. Sua abordagem pouco convencional estava começando a mostrar resultados, mas ela sempre mantinha uma calma serena, como se já soubesse o que viria. Ao contrário de outras babás e cuidadores que Diego contratara no passado, que apenas cumpriam sua função de maneira mecânica e impessoal, Helena se conectava profundamente com Carla. Ela não empurrava sua cadeira de rodas como uma simples tarefa. Ela a encorajava a se mover com seus próprios músculos, a usar o corpo para explorar o mundo ao seu redor. Era como se Carla tivesse descoberto uma nova forma de existência, uma maneira de se expressar fisicamente que ela nunca soubera que possuía. Helena criara uma série de aventuras diárias para Carla. Elas começavam com movimentos simples, como se arrastar pela casa com os braços, e logo evoluíam para exercícios mais complexos, onde Carla começava a andar pela casa com o auxílio de uma barra de apoio. A casa, que antes era apenas um lugar de confinamento, se transformava em um cenário de possibilidades para a menina. Diego observava tudo de longe, com um olhar misto de admiração e desconfiança. Ele não podia negar os avanços de Carla, mas seu espírito lógico lhe dizia que tudo aquilo era um erro. Ele sabia o que os médicos haviam afirmado. A paralisia cerebral de Carla era uma condição irreversível. Não havia cura, não havia tratamento milagroso. Então, o que estava acontecendo? Estava ele apenas alimentando falsas esperanças, dando à sua filha algo que ela jamais poderia ter? Ele sabia que Carla esperava ansiosamente pelos resultados, mas ele temia que, ao permitir que ela sonhasse com algo impossível, ele estaria apenas preparando seu coração para uma queda ainda mais dolorosa. Naquela noite, Diego decidiu jantar sozinho. A casa estava tranquila e ele se permitiu um momento de introspecção, tentando organizar seus pensamentos. Ele se sentou à mesa, olhando para os pratos que haviam sido preparados, mas sua mente estava longe. Ele não conseguia parar de pensar nas mudanças em Carla, nas pequenas vitórias que pareciam acontecer a cada dia. O que Helena estava fazendo era algo que ele não conseguia compreender completamente, mas o fato era que sua filha estava melhorando de uma forma que ele nunca pensara ser possível. Enquanto ele mastigava lentamente, um som distante chegou aos seus ouvidos. Risos. Era uma risada suave, alegre, familiar. Ele sabia que era Carla, mas o que o surpreendeu foi que, em vez de estar acompanhada de Helena na sala de estar, como de costume, os risos vinham de cima, do quarto de Carla. Intrigado e um pouco desconfiado, Diego se levantou e caminhou em direção às escadas. O silêncio da casa parecia estar prestes a ser quebrado, e ele não sabia o que encontraria. Quando ele chegou à porta do quarto de Carla, parou. A luz estava acesa, e a visão de sua filha deitada na cama era algo que ele jamais imaginara ver. Helena estava sentada ao lado da cama, com um livro nas mãos. Mas o que mais chamava a atenção de Diego não era a presença de Helena. Era o que Carla estava fazendo. A menina, que antes jamais teria se movido sem a ajuda de uma cadeira de rodas, estava balançando as pernas com um ritmo suave e rítmico. A cena parecia inocente, mas havia algo ali que Diego não conseguia compreender. As pernas de Carla se moviam com uma fluidez que ele jamais imaginara ver, como se ela estivesse simulando passos, como se estivesse andando, mas deitada na cama. Helena estava ao lado dela, com um sorriso tranquilo, mas seus olhos transmitiam uma intensidade silenciosa. Ela estava contando uma história, mas não era uma história qualquer. Era uma história de aventura, de descobertas, de algo mágico e possível. A voz de Helena, suave e reconfortante, parecia conduzir Carla em uma jornada de imaginação e movimento.
E enquanto Carla seguia os passos que a história ditava, suas pernas continuavam a se mover. Isso não pode ser real, murmurou Diego para si mesmo, a mente tentando processar o que estava vendo. Esses são apenas espasmos involuntários, como disseram os médicos. Mas, ao olhar para o rosto de Carla, ele viu algo diferente. Seus olhos estavam brilhando com uma alegria indescritível, como se ela estivesse vivendo uma experiência única, algo além do que qualquer um imaginara que ela fosse capaz. "Está vendo, Carla?", disse Helena, com uma expressão de pura satisfação. "Você está fazendo isso, você está se movendo." Diego sentiu o coração apertar. Ele não sabia como se sentir. Estava exultante, mas também amedrontado. Se aquilo fosse real, o que mais poderia estar à frente para sua filha? Se ela realmente estivesse começando a superar sua condição, o que isso significaria para todos ao seu redor? O que Helena estava fazendo era mais do que apenas tratar o corpo de Carla. Ela estava tratando sua mente, despertando uma confiança que até então parecia impossível. Carla não estava apenas tentando andar, ela estava tentando acreditar em si mesma de uma forma que nunca soubera como. Ela estava começando a entender que o corpo, apesar das limitações, poderia ser uma ferramenta para realizar os sonhos mais profundos. Diego observou em silêncio por alguns minutos, seu coração dividido entre a dúvida e a esperança. Ele queria acreditar, mas havia algo que o impedia de dar esse salto. Ele queria ser grato, mas o medo de perder mais uma vez sua filha para o impossível o paralisava. Ele não sabia se aquilo era um milagre ou uma ilusão, mas no fundo, algo dentro dele queria acreditar que sua filha poderia ser mais do que os médicos haviam dito. Ela poderia ser mais do que ele mesmo havia acreditado. Com os olhos fixos em Carla, que agora estava sorrindo enquanto balançava as pernas como se estivesse dançando, Diego sentiu uma onda de emoções conflitantes, mas no fundo, uma coisa era clara. Ele não poderia mais ignorar o que estava acontecendo diante de seus olhos. O impossível estava começando a se tornar possível, e embora ele ainda não soubesse até onde isso os levaria, Diego sabia que ele não poderia deixar sua filha enfrentar esse desafio sozinha. "Ela está fazendo isso", ele murmurou, quase sem perceber. "Ela está realmente fazendo isso." E naquele momento, uma pequena chama de esperança acendeu no fundo de seu coração. Diego Almeida voltava de uma viagem de negócios a São Paulo, com um sorriso no rosto e o coração leve, carregado de sucesso. A reunião sobre os novos medicamentos que ele estava desenvolvendo para sua farmacêutica havia sido um marco, um verdadeiro triunfo para o império que ele construíra com tanto esforço e sacrifício. As negociações haviam sido mais promissoras do que ele poderia ter imaginado, e ele estava convencido de que essa nova linha de produtos poderia não apenas salvar vidas, mas também solidificar ainda mais sua posição como um magnata no setor farmacêutico. Havia, sem dúvida, uma sensação de poder e conquista no ar. Mas ao atravessar a porta da Vila do Vale, sua atenção foi imediatamente capturada por algo diferente, algo que não poderia ser comparado com o sucesso dos negócios. Uma risada genuína e alegre, ressoava do interior da casa. Não era a risada usualmente suave e contida de Carla, uma risada que ele escutava ocasionalmente, mas algo mais expansivo, algo contagiante. Ele parou no hall de entrada, ouvindo atentamente. Aquela risada não vinha da televisão, como costumava acontecer nas noites solitárias, mas sim de um lugar que parecia mais íntimo, mais pessoal. Ele hesitou por um momento, a dúvida se misturando com uma estranha sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a mudar, como se o universo estivesse prestes a lhe oferecer uma visão completamente nova da realidade. Movido por uma curiosidade irresistível, Diego avançou silenciosamente em direção à sala de estar. Ele não queria interromper, mas a sensação de que algo extraordinário estava acontecendo era palpável. Ao se aproximar da porta, ele parou. Seus olhos se arregalaram e seu coração disparou. O que ele viu ali, naquele momento, parecia impossível. Carla, sua filha, que há semanas tinha mostrado sinais de uma recuperação improvável, estava agora de pé, erguendo-se da cadeira de rodas com um esforço visível,
mas surpreendentemente confiante. Ela não estava mais dependendo do apoio de outros. Não estava mais sendo empurrada por Helena. Não. Carla estava caminhando. Seus pés se moviam hesitantes, vacilantes, mas estavam se movendo. Como se, de repente, o corpo da menina estivesse obedecendo aos comandos de sua mente, algo que nunca havia acontecido antes. Diego estava paralisado, como se o tempo tivesse desacelerado à sua volta. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A filha dele, que havia sido diagnosticada com paralisia cerebral grave, estava andando. Ela estava andando. As palavras dos médicos ainda ecoavam em sua mente, palavras que ele não podia mais ignorar. Ela nunca vai andar. A paralisia cerebral dela é severa. Não há esperança. Mas ali estava Carla, fazendo seus primeiros passos, incertos e desajeitados, mas completamente reais. Ela olhou para Helena com os olhos brilhando de empolgação e, com um sorriso contagiante, continuou sua jornada em direção a ela. Quando Carla finalmente alcançou Helena, ela se jogou em seus braços, rindo de alegria. Ambas riam juntas, com uma felicidade pura, uma felicidade que parecia iluminar todo o ambiente. Diego, imerso na incredulidade, deu um passo em direção à cena, mas as palavras lhe escaparam. Ele queria gritar, chamar, pedir explicações, mas tudo o que conseguiu fazer foi olhar para a filha, seus olhos marejados de lágrimas. Sua mente tentava racionalizar a cena, mas a realidade diante dele era inegável. Carla olhou para ele, sua expressão de pura alegria se transformando em um sorriso radiante. Ela levantou as mãos como se pedisse a aprovação do pai, e logo deu outro passo em direção a ele. Diego não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Suas pernas tremiam, e ele se viu incapaz de segurar a emoção. Ele correu até Carla sem pensar duas vezes, e quando ela deu seu último passo, ambos se encontraram no meio da sala, em um abraço que parecia ser o único refúgio possível. "Você está andando?" A voz de Diego saiu baixa, trêmula, enquanto ele se ajoelhava diante de sua filha, ainda sem acreditar no que estava vendo. Carla assentiu, seus olhos cheios de orgulho e felicidade. "Sim, papai, eu consegui! Eu estou andando, papai!" Diego a abraçou forte, sentindo o calor do corpo de sua filha em seus braços. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não apenas pela alegria que o envolvia, mas também pela incredulidade. Ele a apertava como se temesse que, se soltasse, o milagre fosse desaparecer. "Meu Deus, Carla, eu nunca pensei que veria isso. Você fez isso." A cena diante dele parecia surreal. Como ele poderia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo? Sua filha, uma criança que os médicos haviam dado como perdida em termos de mobilidade, agora estava de pé, andando em seus próprios pés. Ele não sabia se deveria rir ou chorar, mas o que ele sabia era que o impossível se tornara real, e isso mexia profundamente com ele. Helena, que estava ao lado deles, observava a cena com um sorriso tranquilo, quase satisfeito. Ela não parecia surpresa, como Diego. Para ela aquilo não era um milagre, mas apenas o começo de algo muito maior. Ela sabia que Carla tinha o potencial, sabia que com o tempo ela poderia ir mais longe. Para Helena, aquele momento não era o fim da jornada, mas apenas o início. "Ela fez isso sozinha, Diego", disse Helena, sua voz calma e encorajadora. "Ela tem mais força do que você imagina. É só uma questão de acreditar." Diego olhou para Helena e, por um breve momento, sentiu um turbilhão de emoções. Ele estava agradecido, sim, mas também estava confuso. Como Helena soubera disso? Como ela havia acreditado tanto quando ele ainda se via perdido na escuridão da dúvida? Ele havia confiado na ciência, na medicina, mas a fé de Helena estava mostrando que talvez algo além da ciência estivesse em jogo aqui. Eu não sei o que dizer", Diego murmurou, ainda tentando absorver a magnitude do que havia acontecido. "Eu vi as esperanças se dissiparem a cada dia, e agora isso." Ele parou incapaz de continuar. As palavras eram insuficientes para descrever a intensidade do que ele estava sentindo. Carla, com o rosto iluminado de felicidade, tocou suavemente o rosto do pai, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. "Papai,
Eu sempre soube que podia fazer isso. Helena me ajudou a acreditar. Você sempre foi mais forte do que eu imaginei, Diego sussurrou, ainda com a voz embargada. Ele estava em choque, mas também em profundo orgulho. Eu estou tão orgulhoso de você, Carla. Carla sorriu com a maior das sinceridades, seu sorriso brilhando como o sol depois da tempestade. Nós conseguimos, papai. Nós conseguimos. Neste momento, Diego sabia que a vida dele jamais seria a mesma. O impossível havia sido feito possível. E mais do que isso, ele agora sabia que sua filha tinha mais força do que ele jamais imaginara. Mas a jornada estava apenas começando. Ele não sabia onde isso os levaria, mas o que ele sabia era que agora, mais do que nunca, ele acreditava. Sim, Carla, ele respondeu, a voz firme, mas cheia de emoção. Nós conseguimos. E vamos conseguir muito mais juntos. E ali, naquele abraço, Diego soubera que o futuro estava mais brilhante do que ele jamais poderia ter imaginado. O milagre de Carla, embora inegável, começou a mexer com as certezas que Diego Almeida, magnata da indústria farmacêutica, tinha construído ao longo de sua vida. Como um homem que se dedicava ao mundo da ciência e das curas inovadoras, Diego sempre acreditou no poder da medicina convencional. Seus medicamentos, cuidadosamente formulados em seus laboratórios, haviam salvado milhares de vidas e trazido alívio para aqueles que sofriam de doenças raras e complexas. Mas agora sua filha, que havia sido dada como perdida pela medicina tradicional, estava caminhando. Ela estava de pé, em seus próprios pés, graças a um tratamento que parecia ter mais a ver com paciência, amor e dedicação do que com qualquer avanço tecnológico ou farmacológico. Como isso era possível? Como ele poderia conciliar o mundo em que ele acreditava, repleto de ciência dura e precisão, com o que estava vendo diante de seus olhos? As perguntas começaram a consumir sua mente, e ele não conseguia mais ignorá-las. Nos dias seguintes ao milagre, Diego passou a observar Carla de uma forma diferente. Cada pequeno progresso de sua filha parecia trazer mais incerteza do que alegria, como se a cura que ela estava experimentando fosse uma quebra de um sistema em que ele acreditava tão fortemente. A medicina tradicional, com suas fórmulas e diagnósticos, já não parecia ser a resposta para os avanços de Carla. Em vez disso, o que estava acontecendo com ela parecia estar mais relacionado à abordagem não convencional de Helena. E sem entender completamente o que estava em jogo, Diego sabia que precisava entender mais. Foi então que, em uma conversa mais longa e íntima com Helena, ele teve a revelação que mudaria tudo. Ele a encontrou na sala de estar, como de costume, com Carla a seu lado, brincando com um brinquedo que ela nunca imaginara poder usar sozinha. Helena estava olhando para ela com um sorriso sereno, mas também com uma expressão de concentração silenciosa. Diego sabia que havia algo mais ali, algo que ele ainda não compreendia. Helena, Diego começou, a voz carregada de dúvida e necessidade de respostas. Preciso saber mais sobre você. Como isso foi possível? O que você fez com Carla? Que tipo de tratamento você está usando? Helena olhou para ele, seus olhos refletindo um misto de simpatia e compreensão, como se soubesse que aquela pergunta estava prestes a ser feita há muito tempo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo guardado por muito tempo. Eu não sou apenas uma babá, Diego, disse ela calmamente. Eu tenho um doutorado em neurociências da Universidade de Brasília, e eu tenho experiência em tratamentos revolucionários para crianças com paralisia cerebral, como a Carla. Diego piscou surpreso. Ele não esperava ouvir aquelas palavras. Não esperava que Helena fosse alguém com uma formação tão sólida e uma carreira tão impressionante. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele se sentou ao lado dela, ainda tentando processar a revelação. Mas você nunca mencionou isso antes. Você era uma acadêmica? Helena sorriu levemente, mas o sorriso era melancólico. Eu abandonei a carreira acadêmica depois de uma tragédia pessoal, Diego. Meu irmão, ele ficou paralisado em um acidente de carro há alguns anos. E como você pode imaginar, o sofrimento dele foi devastador para a nossa família.
Eu apliquei os métodos que eu estava desenvolvendo para ele, para ajudar a restaurar os movimentos que ele havia perdido. Mas, quando ele se curou, a comunidade médica simplesmente ignorou o que eu fiz. Eles não acreditaram. Meu irmão, que era um exemplo vivo do que a neuroplasticidade poderia fazer, foi tratado como se fosse um caso isolado, uma exceção. Diego ouvia atentamente, sentindo o peso da história que Helena estava compartilhando. Ele jamais poderia imaginar o tipo de sofrimento que ela havia experimentado, o preço que ela pagara ao tentar desafiar as normas da medicina tradicional. A decepção e o desgosto pela reação da comunidade médica eram evidentes na voz de Helena, mas havia algo mais no seu olhar, algo que Diego não soubera compreender antes, uma determinação silenciosa, uma convicção de que a medicina convencional não era a única resposta. Então, você aplicou isso em Carla? Diego perguntou, sua voz carregada de curiosidade e apreensão. E isso tem funcionado? Helena assentiu. Sim, Carla foi apenas a 7ª criança a receber o tratamento. E sim, está funcionando, mas não de forma milagrosa. O que eu faço é simplesmente ativar e estimular a neuroplasticidade infantil, que é uma força poderosa e muitas vezes ignorada pela medicina tradicional. Cada movimento que Carla faz agora é um reflexo da conexão entre a mente e o corpo. A medicina convencional não leva isso em consideração, Diego. Eles apenas tentam corrigir o corpo fisicamente, sem considerar que o cérebro da criança tem uma capacidade incrível de se adaptar e se reconfigurar. Isso é o que a neurociência moderna tem mostrado. E é isso que eu aplico nas crianças com paralisia cerebral. Diego ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Helena. Ele estava chocado. Ele sempre acreditou que a medicina que ele ajudava a criar e que tanto defendia fosse a solução para os problemas do mundo. Seus medicamentos haviam ajudado milhares de pessoas, e ele sentia uma grande satisfação em saber que sua empresa estava fazendo o bem. Mas o que Helena estava dizendo desafiava tudo o que ele sabia sobre cura. Ela estava dizendo que sua abordagem simples e não farmacológica estava superando os tratamentos convencionais. Mas então, os tratamentos que eu desenvolvo, os medicamentos que desenvolvi para doenças raras, eles são menos eficazes do que... O que você está fazendo com Carla? Diego perguntou, a dúvida em sua voz. Helena olhou para ele com uma expressão serena, mas direta. Sim, Diego, os seus medicamentos têm ajudado muitas pessoas, é verdade. Mas o que você está vendo aqui com a Carla não é um resultado de medicamentos. Não é um remédio químico. É paciência, é amor, é conexão. A neuroplasticidade infantil é muito mais poderosa do que qualquer remédio. E muitas vezes, os tratamentos farmacológicos não conseguem estimular o cérebro da maneira que ele precisa ser estimulado. A ciência tem ignorado essa abordagem porque não gera lucros rápidos. Não é rentável como um medicamento, mas é eficaz, muito mais eficaz do que qualquer remédio que você possa vender. Diego sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não queria acreditar no que ouvia, mas as palavras de Helena estavam começando a fazer sentido. Ele sabia que a neurociência estava em constante evolução, mas a ideia de que um simples tratamento baseado na conexão mente-corpo poderia superar anos de pesquisa e desenvolvimento farmacológico parecia absurda para ele. O dilema se formou em sua mente com uma clareza assustadora. Ele acreditava nos medicamentos que sua empresa produzia, mas agora ele começava a questionar se existiam métodos melhores, mais simples, mais acessíveis e, o mais importante, mais eficazes. Eu não sei o que fazer com isso, Helena, Diego disse, sua voz trêmula de confusão. Minha vida inteira foi dedicada a construir a indústria farmacêutica. E agora você me diz que há algo mais simples e eficaz do que tudo o que construí? Helena olhou para ele com compreensão, mas sem julgamento. Eu não estou desafiando o seu trabalho, Diego, mas, por favor, entenda que a cura nem sempre vem em uma pílula ou em um frasco. Às vezes ela vem com tempo, dedicação e uma mudança no entendimento sobre o corpo e a mente. Diego se recostou na cadeira, tentando processar tudo o que estava ouvindo.
Ele sabia que estava diante de algo revolucionário, algo que poderia mudar sua visão de mundo, mas também sabia que isso significava desafiar tudo o que ele havia construído. A medicina convencional que ele defendia estava sendo desafiada por algo que ele nunca imaginara: o simples ato de acreditar na capacidade do corpo humano de se regenerar. Ele não sabia para onde isso os levaria, mas uma coisa era clara: sua visão sobre a cura, sobre a medicina e sobre sua própria filha estava prestes a mudar para sempre. Os meses seguintes ao milagre de Carla marcaram uma virada não só na vida da jovem, mas também na vida de Diego e de muitas outras famílias em todo o Brasil. O impacto que o tratamento de Helena causava não se limitava apenas a Carla. A cada novo paciente que chegava à vila, os resultados eram, mais uma vez, surpreendentes. Diego, que antes confiava cegamente na medicina tradicional e nas soluções farmacológicas, agora se via desafiado e deslumbrado pela eficácia de um tratamento simples e revolucionário, baseado na paciência, no amor e na neuroplasticidade infantil. O tratamento com Helena, longe de ser um milagre isolado, estava se espalhando como uma onda imbatível. A pequena Carla, que um dia foi confinada a uma cadeira de rodas, estava agora correndo pelo jardim da vila, seu riso se misturando ao som do vento, enquanto suas pernas, antes incapazes de sustentar seu corpo, agora a sustentavam com graça e agilidade. Ela dançava com uma leveza que parecia desafiar a gravidade, e o sorriso em seu rosto refletia uma felicidade indescritível, algo que Diego nunca imaginou que veria em sua filha. Ela, que fora dada como perdida pela medicina, agora era uma das crianças mais saudáveis e felizes que ele conhecia. A notícia do sucesso do tratamento de Helena se espalhou rapidamente, e, com o tempo, o que começou como um pequeno e ousado experimento na casa de Diego se transformou em um farol de esperança para inúmeras famílias. Crianças que antes eram vistas como sem esperança começaram a receber os tratamentos não convencionais e os resultados falavam por si mesmos. Francisco, uma criança tetraplégica que havia perdido a capacidade de mover seus membros após um acidente, começou a dar seus primeiros passos, depois de meses de tratamento com Helena. Ele havia sido considerado um caso sem solução pela medicina tradicional. Mas ali estava ele, com o olhar determinado e os primeiros passos trêmulos, avançando em direção àquilo que antes parecia inatingível. Ao ver o impacto crescente da terapia de Helena, Diego sentiu que não podia mais ficar à margem. Ele sabia que aquilo não era algo simples, que não poderia ser limitado a um pequeno grupo de crianças que tinham a sorte de ser atendidas. Ele tinha recursos, tinha influência e, mais importante, tinha a determinação de transformar vidas. Foi assim que, após meses de planejamento e discussão, Diego tomou uma decisão ousada. Ele fundaria o Centro Almeida para a Neuroplasticidade Infantil. A missão do centro era clara: oferecer tratamentos gratuitos a famílias de todo o Brasil, especialmente aquelas sem recursos financeiros para arcar com os custos de terapias convencionais. O centro, que ficaria na mesma vila onde tudo havia começado, se tornaria um local de esperança, onde a medicina e a neurociência se encontrariam para desafiar as limitações do corpo e da mente. A decisão de Diego não foi fácil, e logo ele percebeu que estava desafiando um sistema muito maior do que ele próprio. A comunidade médica tradicional, que sempre se baseara em tratamentos farmacológicos e cirúrgicos, reagiu com resistência. Muitos médicos e especialistas viram a criação do centro como uma traição à medicina tradicional, um movimento perigoso que ameaçava questionar décadas de pesquisa e avanço. No entanto, o que os críticos não conseguiram entender era que, para Diego, aquilo não se tratava de uma batalha contra a medicina tradicional, mas de um movimento para expandir os horizontes da cura. O simples ato de acreditar no poder da neuroplasticidade, de dar às crianças a oportunidade de recuperar o que havia sido perdido, não era apenas uma questão de tratamento, mas uma questão de visão, e aquela visão estava mudando o mundo, uma criança de cada vez. O Centro Almeida foi inaugurado em grande estilo, com a presença de centenas de pessoas, incluindo médicos, jornalistas e famílias de todo o Brasil,
que haviam ouvido falar dos milagres que estavam acontecendo na vila. As primeiras histórias de sucesso começaram a se espalhar mais rapidamente, e logo as portas do centro estavam abertas para crianças de todo o país. Crianças com paralisia cerebral, tetraplegia, lesões cerebrais traumáticas e várias outras condições que haviam sido tidas como irreversíveis começaram a ser atendidas, e os resultados eram impressionantes. O centro virou um símbolo de resistência àqueles que diziam que o impossível não podia acontecer. E a sua missão se espalhou como um movimento de fé na capacidade do corpo humano de se regenerar e se curar. O mais notável de tudo, no entanto, foi que a terapia que começou com Helena, uma fisioterapeuta com um doutorado em neurociências e que inicialmente era vista com ceticismo, começou a ganhar reconhecimento global. Com o tempo, os resultados falavam mais alto do que qualquer crítica. A Organização Mundial da Saúde reconheceu os métodos de Helena, incluindo-os em um relatório sobre tratamentos inovadores para a paralisia cerebral. A neuroplasticidade, que antes era um conceito pouco explorado pela medicina tradicional, agora era uma força reconhecida, uma ferramenta poderosa que poderia transformar a vida de milhares de crianças. Diego, por sua vez, não podia mais ignorar o quanto seu próprio entendimento da medicina estava sendo desafiado. Ele havia sido um defensor incansável dos tratamentos farmacológicos, da ciência dura e das pílulas milagrosas. Mas agora ele via que a verdadeira cura vinha de um lugar mais simples e mais humano. Ele havia ajudado a criar um império farmacêutico que alcançava milhares. Mas o que ele estava vivendo agora ao lado de Helena era algo que transcende qualquer sucesso financeiro. Ele estava ajudando a salvar vidas de uma maneira que ele jamais imaginara possível. Com o tempo, o relacionamento entre Diego e Helena se aprofundou. O respeito que Diego sentia por ela, não apenas por sua inteligência e competência, mas pela paixão e pela humanidade com que tratava suas crianças, cresceu de forma inesperada. Eles estavam juntos não apenas no trabalho, mas também na vida. A conexão entre eles, que começou com o simples desejo de ajudar uma criança, se transformou em um amor profundo, e o casamento entre eles foi a culminação de uma jornada que havia começado de uma maneira incomum, mas que agora parecia mais certa do que nunca. O casamento de Diego e Helena não foi apenas uma união pessoal, mas também um símbolo do novo caminho que eles haviam escolhido seguir juntos. Eles se tornaram parceiros, não apenas na vida, mas na missão de ajudar ainda mais crianças a alcançarem o impossível. Juntos, eles dedicaram suas vidas a expandir o Centro Almeida, a criar novos tratamentos, a apoiar famílias e a ensinar o mundo sobre o verdadeiro potencial da neuroplasticidade infantil. E então, quando Diego olhava para Carla, que agora corria, dançava e vivia sua vida plenamente, ele se lembrava do que ele havia perdido no passado. A crença inabalável no impossível. Carla, que um dia foi dada como perdida pela medicina, agora era a personificação do que ele sabia ser verdade, que a verdadeira cura não reside apenas nas pílulas ou nas máquinas, mas no poder do corpo e da mente humana e na capacidade de acreditar. O legado do milagre de Carla era mais do que uma história de cura. Era um testemunho de que, quando alguém acredita no impossível, o impossível pode se tornar realidade. O Centro Almeida para a Neuroplasticidade Infantil era um farol de esperança. E Diego sabia que, através da fé no potencial de cada criança, um novo futuro estava sendo escrito. E enquanto o mundo começava a perceber o impacto daquele pequeno milagre, Diego e Helena se dedicavam a tornar esse legado eterno, uma verdadeira revolução na forma como tratamos os desafios da vida e da saúde. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.